Boa noite, pessoal. Vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês as entradas que eu fiz hoje, né, no índice. Então deixei algumas coisas marcadas aqui para ver se o vídeo dessa vez fica mais curto. Então o índice ele abre num gap de baixa, né? Nesse gap de baixa ele aprisiona todos esses compradores de topo aqui, né? Além dele aprisionar esses compradores aqui que estavam confiantes que o preço ia subir, ele captura a liquidez dos fundos, né? Então o preço ele abre, hoje ele veio para arrebentar, tá? De início do pregão, eu observei esse movimento, que é um movimento que ele está fazendo praticamente todo dia, fica enrolando ali, né? Botando o pessoal na armadilha. Vendo? Subiu, desceu, subiu, desceu. Então eu fiquei aguardando o movimento que me desse direção. E qual foi o movimento que deu direção? O movimento foi esse aqui. Quando ele faz esse candle, que ele rompe esse fundo aqui desses compradores, eu falei, agora ele vai, né? Então aguardei. Guardei ali para ver se ele fazia mais candle, e ele fez mais candle vendedor, que foi esse aqui. Quando ele fez, assim que ele abriu esse candle, que ele foi para cima e desceu, eu peguei e executei a venda aqui. Aí ele enrolou, ficou enrolando aqui, dando aquela canseira. Cansou, 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 até que ele vem e me stop. Então eu tomei um stop aqui nessa primeira entrada. Fui paciente, né? Esperei o preço tomar uma nova decisão ali, né? E mostrar alguma coisa que fosse eficaz. Foi quando ele subiu aqui, né? Eu falei, pô, eu considerei que ele tinha capturado a liquidez desse topo aqui, né? Ele subiu, né? E desceu. Quando ele desceu, o que eu fui olhar? Fui olhar o volume para ver se realmente tinha uma entrada. E tinha volume, né? Eu acreditei que esse volume aqui, né? Eu não estava vendo esse candle aqui, né? Tava olhando só esse aqui. Esse candle foi volumoso e foi o maior candle do dia, né? Então o gráfico ele estava nessa posição aqui, ó. Eu não estava enxergando aquele outro candle lá. Ele estava assim, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Então eu vi esse candle, né? Com essa pressão que engolfa esse outro candle verde aqui, né? E com um volume desse tamanho, que era o maior volume do dia. Então aqui está o volume anterior, tá vendo? Ele é um volume grande. O que eu fiz? Executei uma venda. Executei uma venda aqui nessa perda aqui e novamente fui estopado, né? Ele faz essa sabotagem aqui, ó, joga volume lá em cima e me estopa, né? Aí para a terceira tive que ser mais seletivo, né? Eu falei, cara, vou ter que esperar ele sair dessa área aqui, né? Eu estava insistente nessa área aqui e não estava dando espaço para enxergar outras, né? Na verdade, eu deveria ter esperado ele sair daqui. Só que esses dois candle gatilho com esse volume, ele me deu esse start, né? Essa vantagem, né? Vantagem e desvantagem que eu acabei tomando stop. Aí ele sai desse, desse retângulo, né? Quando ele saiu desse retângulo, qual era a ideia aqui? A ideia, né, que eu pensei, né, que o varejo todo pensou, é que ele fosse fechar gap, né? Que tinha lá em cima, o preço ficou enrolando aqui e depois subiu. Eu falei, cara, acho que eles vão fechar gap, mas tem que observar que isso pode ser uma armadilha. E foi uma armadilha. O que o preço fez? O preço ele subiu, fazendo esse boys aqui, ó, subiu fazendo esse boys aqui. Só que quando ele chegou aqui, né, quase 50% do gap, ele sentiu a rejeição. Ele sentiu a rejeição aqui. Esse candle, ele é um candle pouco volume. Porém, o próximo, que ele perde esse fundo aqui, ele é um candle com muito volume. Ó, volume grande esse terceiro candle. Tá vendo? E ele veio nessa pegada aqui, ó, com volume baixo. Aí ele fez esse candle aqui, mais ou menos. E aí quando ele começou a abrir esse candle aqui, esse candle foi volumoso. Então eu fiz a venda aqui. Fiz a última venda, o stop era barato.
não era um stop caro, era um stop aceitável, né? E eu já tava ali, né, com 2 lotes, né? Falei, porra, agora aqui, ó, era o stop ó, era a última tentativa, né? E aí ele pagou. Ele pagou, eu vendi aqui, saí nessa linha roxa aqui, ele pagou, acho que em torno de 600 pontos, né? Que pôde cobrir os meus 2 primeiros lotes e ainda deixar 300 ali para poder ficar no gain. Então, ó, tá vendo? É 600 pontos. Foi mais em cima, foi aqui, ó. 700 pontos, tá vendo? Só que, como eu já tinha 300, só ficou 400, ok? Então ele só cobriu, né, os 300, os dois stops de 150 que eu tomei e fiquei com 400 pontos de lucro, né? E já era a terceira operação. Não ia fazer mais nada. E eu, na verdade, eu não podia fazer mais nada. Porém, como eu fiquei olhando para o gráfico, eu fiquei tentando enxergar o movimento, porque ele quebra esse fundo, né? E dessa vez ele quebra com vontade, né? Ele quebra com vontade esse fundo aqui e derrete até o final, né? Então eu fui procurar, assim que ele fez esse movimento, eu fui procurar uma nova oportunidade. Erradamente, né, pessoal? Que na verdade, pô, são só 3. E aí o que, que ele fez? Ele subiu, ele sobe o movimento, ele para aqui, ó. Ele para aqui, com muito volume, ó. Ó o volume, onde ele parou. E ali, onde ele parou, né, era o local aonde o preço travou e deu uma impulsão. Então aqui, ó, o preço lá atrás, tá vendo? Eu tinha marcado ele de cinza aqui, ó. Aqui foi onde ele se posicionou, então aqui foi onde ele travou. Então aqui é um fundo, né? E fundo que era forte, porque ele foi um fundo que fez esse movimento aqui, ó, e quase explodiu lá para cima. Então ele era um fundo forte, não ia passar fácil. O que, que eu fiz? Aguardei, né, para ver se como ele estava muito manipulador, eu aguardei para ver se realmente era isso, né? Ó, eu aguardei, ele foi lá em cima e sentiu. Ele sentiu. Deixa eu apagar isso aqui, ó, vai ficar mais fácil. Ó, ele sentiu a pressão aqui desse candle. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Para a leitura ficar melhor. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Esse candle aqui, que eu marquei, ele desloca o movimento, né? É uma order block, onde ele desloca o movimento com muito volume. Então, olha, qual era a leitura aqui? O que, que me fez entrar nessa operação? Era esse candle aqui sozinho, esse bloqueio aqui, esse bloco aqui, aonde ele tinha muito volume, tá vendo? Ele tinha muito volume, ele deslocou o preço com força e encontrou o fundo. Quando ele encontrou o fundo, ele veio subindo mitigando. Aqui, ó, você vê que é um movimento claro de mitigação, como se fosse teste, lá para saber se ainda tinha oferta. E tinha oferta. E olha aqui como é que é essa subida. É uma subida com volume baixo. Aí ele sentiu de novo, ou seja, ainda tinha contrato ali. Ainda tinha contrato ali, tá? Então ali, como tinha contrato ali, ele continuou fazendo a mitigação, foi lá buscar mais contrato. E com o mesmo volume, sempre baixo. Aí nessa segunda tentativa que eles foram lá, deixa eu tirar aqui. Nessa segunda tentativa eu reagi a ela, né? Então eu vi que ele tocou lá de novo nesse mesmo bloco, ó, ele tocou nesse mesmo bloco e ele fez uma rejeição novamente, ó. Ele fez essa rejeição com volume alto, né? Com volume na média. Alto não, assim, na média. Não vou... Essa linha vermelha que eu considero, aquele aqui, ó. Se ele superou a linha vermelha é porque o volume foi alto, tá? Volume baixo da linha vermelha é que, porra, tá fraco. Então ele sentiu. Quando ele sentiu, eu fiz essa venda, né? Executei essa venda aqui e fiz a saída até aqui. Essa venda foi com 2 contratos, porque o stop estava bem aqui em cima, ó. Tava um stop barato. Falei, cara, vou botar 2 contratos. E aí ele pagou a última operação. Pagou aqui, ó, 300 pontos. Aí foi para os 700. Então, assim, foi um mercado bem difícil. Hoje não foi fácil, né? Eu achei até que eu ia sair no loja. Aí depois ele continuou, ele testou de novo. Ele testou de novo. Né? Ele testou esse candle aqui. Ó, que foi um candle que também deslocou o preço com força. Ó. Ele não deixa subir. Aí veio aqui, né?
Aí ele pega aqui e desce. Aí fez toda essa trajetória aí, né? Não foi um dia fácil, dia horroroso, não operei bem, mas consegui sobreviver, né? Depois ele foi lá no fundo, tentou aqui romper esse choque aqui dos 50 minutos, não conseguiu, né? E jogou para cima de novo, um movimento ali não muito confiável, né? O que que eu fiz assim após as operações? Eu comecei a jogar em gráficos maiores, porque assim o 50 ele está muito confuso, ó, ele está muito embolado. Aí eu comecei a jogar no 120, ó, ainda ficou um pouco confuso. Depois eu joguei no 240. 240 tá bem mais claro. Então, assim, para amanhã, vou tomar como base isso aqui, tá? O preço ele não tá tendo força para cair. Deixa eu tirar aqui desse, vai ficar mais fácil. Ó, ele vem nisso aqui, ele vem nessa pegada, uma pegada forte. Ó, ele fez fake shock aqui, não teve força. Ó, voltou, desceu, subiu, veio aqui embaixo. O choque tá aqui, ó. E não teve força. Ele ainda pode lá em cima continuar o movimento dele. Essa linha aqui é do Ibov, né? O Ibov ele tem esse topo aqui, ó. Então aqui tem dinheiro, pode ser que eles queiram ir lá. Tá bom? Beleza, pessoal? Então assim, por hoje foi isso aí. Foi como eu falei, foi um dia bem difícil, um dia complicado, mas deu para fazer boas operações ali. Pelo menos as duas últimas foi consciente e lucrativa, além de ser eficaz. Beleza? Boa noite a todos aí. E a gente vai se falando no grupo.